Fala galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast. Olha só esse lugar bacanésimo que nós estamos, pois é o Parque Office, patrocinador desse podcast. Quer ter um escritório bacanésimo pra chamar de seu? Então corre pra cá, gente, porque é supimpa, viu? Ah, gente, eu queria falar serelepe pimpão também, mas é supimpa, de verdade. Aqui você vai assinar o contrato dos seus sonhos, tá bom? E também quero agradecer demais o pessoal da Mais Code que também é patrocinadora desse podcast. Um beijo pra você, Pietro, que esses dias até fez as partes aqui de Thaísa Maluf. Muito obrigado, né? Quero te agradecer o Marcos também, que é sócio da Mais Code. Não tá aqui hoje por um mero problema técnico, né? Mas que não veio ao caso, tá bom? Mas falta de vontade não foi. Bruno também, um beijo pra você, meu amigo querido. E Inara também, as meninas da produção, a Inara, a Beatriz também, um beijo pra todo mundo. Vamos começar aqui então o nosso podcast com essa personagem maravilhosa, conhecida por muitos campograndenses aqui, seja no meio ambiente, seja na bike. Thaís Gisele Torres Catalani, seja muito bem-vinda ao Me Conta. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui no espaço de vocês, estou gostando bastante, estou super feliz de vir trazer a legenda aí do esporte, meio ambiente também. Que legal, gente! É muito bom ter a Thaís aqui, porque assim, se você não sabe, eu vou te contar, tá bom? Conheço a Thaís há muito tempo, antes dela ser tudo isso daqui que a gente vai conversar. Ela já era muita coisa naquela época, só que era só em relação ao meio ambiente, agora em relação ao esporte também, né? Thaís, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de te receber aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar na rádio outra vez, né? Sobre o Ironman que você fez, né? Ai, ela fez o Ironman, gente, vocês vão escutar essa história aí. Mas, Thaís, vamos começar esse podcast, eu queria que você contasse para as pessoas. Porque, assim, eu acho que de tudo isso que a gente tem aqui, eu queria muito que você contasse a sua origem, de onde você é, porque é muito bonito a gente saber das pessoas do coração, né? Porque você vem de uma origem humilde, né? E eu queria que você contasse para as pessoas a sua origem, porque você é sul-mato-grossense também, do interior, né? Sim. Então, conta pra galera. Desde a faculdade? Ai, vamos lá, desde a escola agrícola que eu sei. Desde a escola agrícola que eu sei. Que legal. Então eu sou de Dourados, sou nascida em Dourados e aí eu sempre estudei em escola pública, né? A minha origem é humilde mesmo. E aí tinha vontade de fazer veterinária, mas eu queria ser veterinária de animais de grande porte, gostava muito dos animais, eu queria ter uma experiência na fazenda. Legal. Então, por mais que eu morava em Dourados, eu só conhecia o cavalo do leiteiro, né? Tá. E que vendia milho, no máximo esse tipo de animal de grande porte. Então, eu era uma criança urbana, né? E aí eu pensei, nossa, como que eu vou ser uma veterinária boa se eu não tiver experiência? Então, eu assistindo aquele programa no domingo, rural, domingo de manhã, Globo Rural, mostrou uma escola agrícola. Que da hora. Na época, a Fundação Bradesco. E eu falei, mãe, isso com uns 13 anos, eu falei, mãe, olha que bacana essa escola, tal. E a escola é da fundação, né? Sim. Então não tinha custo, você só tinha que passar numa prova ferrada, teórica e prática. E eu super urbana, eu estava na 8ª série, quando eu fui verificar a questão da prova, já tinha passado a data, fiz o primeiro colegial, fiquei me preparando para a data da prova e fui fazer a tal da prova, né, para entrar nessa escola. E consegui passar, e lá era um curso técnico de 4 anos. Então, o meu segundo grau foram 5 anos. Eu fiz 1 ano normal e eu queria muito fazer essa escola agrícola. Eu fiz mais 4 anos técnico. Eu tive que voltar. Tá. E assim, você falou, vou encarar. Eu vou encarar. E assim, essa escola é um internato numa fazenda no meio do Pantanal. Cara, que da hora. Do caramba. Pra frente de Miranda, uns 65 quilômetros, você entra à esquerda ali e você encara a fazenda, que foi doada da Fazenda Bodoquena. É uma parte da fazenda. Então, assim, foi uma super experiência de vida, né? Porque a gente tinha 2.000 alunos ali,
2.000 gurizadas convivendo ali no internato. Sim. Com aula e dormitório e tendo que fazer as atividades da fazenda. A gente tinha as aulas do curso do 2º grau e a gente tinha paralelo às aulas do curso técnico em agropecuária, que era um 2º grau profissionalizante. E ali, assim, eu era muito urbana. E aí eu tinha que manter uma fachada, né? Tipo, básica, né? Porque, assim, se eu chegasse lá na escola rural e ficasse, ai, que bonitinho. Nossa, imagina. Porque, assim... Viu a vaca, aoba. E aí, as amigas? Eu não ia rolar aquilo. Então, eu criei um personagem, assim, mais robusto, assim, verdade. Aí, o meu apelido era CBT, quem não sabe, CBT é um trator bem parrudo mesmo. Aí, eu brigava, eu virei uma brutona, assim, sabe? Eu tive que me transformar mesmo, porque... Aquele docinho, imagina, eu fui criada por avós. Meu pai me levava na cama no colo, fazia cruzinha, cobria na coberta, e eu era super mimada. Então, para eu sobreviver nessa escola, foi, assim, uma porrada, sabe? Tanto é que o meu principal tesouro que eu acesso nas provas é essa época, porque é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Quando eu tô lá no mar, porque eu escolhi fazer triatlo porque era uma coisa difícil para mim. Qual que é o animal que você tem mais medo? Tubarão, entendeu? Tipo, eu tô daqui, não vejo tubarão, tem a menor possibilidade, mas eu tenho pânico de tubarão. Mas eu vou fazer triatlo, entendeu? Tipo, eu vou nadar. Fazer o difícil. E aí, quando eu fico com muito medo, quando eu acesso um potinho de tesouro, que é quando eu tive que ser muito corajosa e eu tive que ter muita garra para concluir meu sonho, né? Que era assim, longe dos pais, ou o internato... Você ficou longe dos seus pais nessa época, então? Sim, o internato eu vinha umas 3 vezes por ano para casa. Então, a gente passava todo o tempo lá. Então, eu saí de um formato criada por avós, filha única criada por avós, no interior, super mimada, para no meio da galera. Assim, tipo, e eu falei, cara, aqui não vai dar para eu ser essa pessoa. Então, eu dividi 2 pessoas. Em casa, eu era Gisele, Gi, e lá na escola, eu era Thaís CBT. Entendeu? Thaís CBT, tratorzão. Bota aqui a figura do CBT edição. Pra gente poder ilustrar pra galera o que é o CBT. Tipo, uma maluquice. Mas não foi muito planejado. Assim, é que foi o jeito... Assim, você se adapta, né? Foi, né? Foi o jeito pega, que deu, né? Apelido em escola, cara, é uma coisa que não aí tem. Eu tinha que ter uma moral. Então, assim, lá na escola tipo, você tem que se sobreviver, né? Então, a gente entrou em 50 pessoas, né? Umas 9 meninas, e no final só 3 formaram, assim. Nossa. Então, é um sacaneando o tempo todo o outro, no alojamento. Então, é uma loucura, assim mesmo. E aí, eu fiquei de 95 a 98 lá. Eu consegui, assim, eu tinha muita necessidade de ser livre, Thaís. É uma coisa, assim, minha. E como que eu ia ser livre, dono do meu nariz, sem ter dinheiro, aos 13 anos? Caraca. Então, assim, eu trabalhava com 13 anos. Eu já trabalhava, mas trabalhava com minha tia, tinha carteira assinada, mas eu queria ter minha vida. Eu queria ter minha vida. E aí, o jeito que eu consegui de ter minha vida e me sustentar foi me internar. Eu mesma me internei. Oh, meu Deus, gente, ela se internou. Num colégio agrícola, e ali eu consegui, sabe, assim... Você ganhava uma bolsa também? Não. A escola te dava tudo, né? Ela tem esse formato, né? O Bradesco recebe, é uma fundação, né? Então ele recebe. Eu tive um puta do ensino legal, assim. Fiz curso de doma racional, veio um americano fazer esse curso. Caraca. Curso de inseminação artificial. A gente tinha toda a tecnologia. O que tinha de top no mundo estava lá, sabe assim? Os cursos mais tops que tinha, legal. A gente tinha acesso. O Brasil inteiro tem 2 escolas de internato, formato internato no país. Aqui, no Mato Grosso do Sul, e em Tocantins, em Palmas, e só. O resto não tem esse formato de... E eu acho que a galera nem sabe muito dessa informação, nem é tão propagada assim, né? Porque eu só fiquei sabendo que essa escola existia por você mesmo. Não conheço outra pessoa que teve essa oportunidade, assim, né? De estudar num colégio como esse. Assim. Nossa, o ensino é muito bom mesmo. E ali nessa escola... eu fiz assim, eu desmamei, né, da minha família. Eu era muito tímida, sabe? Eu tinha assim,
muita insegurança, né? Minha mãe penteava meu cabelo até os 11, eu não tenho vergonha de falar isso, mas Ai, eu gostava daquele negócio, sim, daquele mimo. Aquele contato, Quando eu já via os dois, eu já falava com uma vozinha de criança, mas eu tinha 11 anos, eu não era tão bebê assim, mas eu fazia aquele tipo e eles também, então a gente era um conivente com o outro naquela situação. E na hora desse desmame foi muito importante, porque isso me abriu para o que eu queria mesmo, né? Que era ser livre. Depois que eu saí de casa, com 14, eu nunca mais morei em casa, na verdade. Eu queria muito isso, né? Aí depois que eu saí de lá, na verdade, na escola eu me apaixonei por mapas. Porque eu fiz topografia. Que legal! Aí todo aquele amor pelos animais que eu tinha, ele foi Desculpa, superado. animais, os mapas são mais legais que vocês. Me pegaram de jeito, assim, sabe? Aí eu fiquei, assim, encantada com a topografia, mas também estava um pouco de saco cheio de morar tão longe, de ter pouco acesso à minha família, né? Então, eu não estava disposta a fazer engenharia cartográfica na Unesp, em Prudente, que era o mais próximo que tinha, e eu voltei para casa. E aí, estava cogitando a questão da engenharia ambiental, em Dourados, né? Eu falei, eu vou ficar com meu pai e com a minha mãe, vou fazer engenharia ambiental. E, no meio do caminho, aprovou esse curso em Campo Grande, na UFMS. E eu falei, Campo Grande, Dourados, tão pertinho, né? Bom, eu vim para Campo Grande e nunca mais fui embora. Tá aqui até hoje, tô aqui até hoje. Aí fiz a minha carreira aqui mesmo, né? Porque eu entrei... Então, durante a faculdade, já no final do segundo ano, eu tive acesso, do segundo para o terceiro ano, a geoprocessamento. Então, eu passei assim na frente da sala do professor e voltei. Eu falei, o que é isso? Vários mapas, né? Aí ele falou assim, eu vou ser o professor de geoprocessamento de vocês vão ter essa disciplina no ano que vem. Acabou. Ali eu me traquei nos mapas e realmente é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Sim! Sim! Ela gosta muito de mapas. Aí eu comecei na engenharia ambiental a trabalhar com geociências. E aí eu fiz mestrado nessa área também, com modelagem de bacia hidrográfica. Então eu gosto muito de mapas de geotecnologias, na verdade, né? Usar essas ferramentas para poder a gente simular respostas, assessorar da melhor forma possível a nossa equipe, né? Com respostas mais rápidas, mais econômicas, enfim, sempre gostei muito, assim. E aí, aí você me conheceu nessa época. Eu conheci a Thaís, gente. Ela engenheira ambiental, você coordenava no GEL, né? Isso. Que era um núcleo de geoprocessamento. Isso, núcleo de geotecnologias. Isso mesmo. Então, quando eu já tinha no doutorado... Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, viu, gente? Quando eu estava fazendo levantamento de campo no Pantanal para fazer meu doutorado, eu tive acesso ao concurso, que foi uma seleção, né? Foi um concurso seletivo. Um processo seletivo. Isso, um processo seletivo técnico. E aí eu tive acesso a essa seleção. E aí eu fui selecionada. Então, aí eu abri mão do doutorado. Por quê? Porque eu sempre fui bolsista. Então, tudo que eu estudei foi com bolsa. Eu só consegui vir para Campo Grande por causa da bolsa CNPq. Ela que me bancou. Não tinha como eu viver aqui. Tá vendo, gente? A importância da pesquisa no nosso país. Não tinha como. Minha família não tinha como mesmo, né? Então eu vim para Campo Grande quando eu passei no vestibular. Eu vim morar na casa de uma amiga da minha mãe. Aí as pessoas, né, dividiam a comida, essas coisas. Me deram uma força bem legal, mas eu tinha vergonha, sabe? Então, de novo, eu queria minha independência. Quero meu dia. CNPq, vem aqui que eu vou trabalhar para você. E o curso era tarde à noite, né? Então, assim, e aí apareceu uma professora maravilhosa na minha vida e ela falou, não, você vai fazer estágio aqui comigo e eu vou dividir uma bolsa com você e com a outra garota. E ela pagava do bolso. Olha e assim ela fez com 4 estudantes por 1 ano e meio, até a gente conseguir a bolsa da CNPq, porque não podia pegar bolsa no primeiro ano. Entendi. Era só a partir do segundo ano. Mas aí depois que eu fui bolsista, eu nunca mais saí. Até o doutorado, até o mestrado, eu nunca mais saí. Aí mexi com umas consultorias e tal, e aí depois eu fui trabalhar no Ministério Público, né? Isso. Aí foi bem bacana. Foi bem legal, e aí lá que eu conheci a Thaís, gente. E ela, enfim, essa história incrível que ela acabou de contar aqui pra vocês, que é um pouco da história da vida dela.
Lá ela coordenava um grupo também, você tinha muitos estagiários, eu lembro bem. Eu já tive mais de 50 estagiários lá. Eu lembro, muita gente passou na mão da Thaís, aprendeu muita coisa com ela. Muita gente. Depois de um tempo, essa mulher ainda fez geografia, você fez geografia, né? Lembro? Eu lembro bem disso, que você tava na pira de fazer e tal. Exato, eu super curtia geotecnologias, né? E vi a oportunidade. Eu fui da primeira turma da engenharia ambiental e fui da primeira turma de geografia, bacharelado em geografia também da Federal. Fiz Enem, passei todo aquele frio na barriga da galera do terceiro ano. Comecei tudo de novo, eu vou fazer o Enem. E aí eu fiz a geografia para poder aprender mais, né, da área, né, de geotecnologias, exatamente. E aí tive a oportunidade de aprofundar mais na questão de geografia humanas, na questão de geomorfologia. Então, enriqueceu muito a questão ambiental para mim ali, sabe? Quanta história essa mulher tem, gente. Mas foi muito bacana. Mas é história, porque essa mulher ela viaja bastante agora sendo atleta, como atleta, mas também como na área ambiental. Tem rodinha no pé, viu? Vou te contar que toda vez que chegava lá, Thaís tá viajando. Thaís tá viajando. Verdade. Thaís tá viajando, Thaís tá viajando. Eu conheci vários lugares do mundo. Muito legal. Por causa desse trabalho. Foi muito legal. Fui para Galápagos, fui para Lima, eu fui palestrar a respeito desse trabalho. Até assim. porque, gente, para vocês que não sabem, esse trabalho que a Thaís desenvolveu lá, claro, junto com toda a equipe, também tem os promotores que eram os chefes, os procuradores, foi visto como referência em várias partes do mundo. Sim. Para as pessoas entenderem, né, o que você fazia lá, tá? Que proporcionou todas essas oportunidades para você. E daqui a pouco a gente vai entrar na parte do esporte, porque agora a gente vai atender a galera do meio ambiente. Daqui a pouco a gente atende a galera do esporte, tá? Porque esse podcast é grande, tem coração de mãe, cabe todo mundo aqui dentro. Tá, conta pra galera, porque assim, foi um trabalho muito incrível que você fez, porque eu lembro que realmente foi uma repercussão internacional do seu trabalho, do trabalho do Dr. Luciano também, na época, que estava junto com você. Sim, doutora Marigô. Doutora Marigô, um beijo, doutora Marigô. A Lu também, maravilhosa, né? Como é que foi isso? Explica pra galera que tá vendo. Então, o Ministério Público, ele tinha uma visão moderna de usar nas perícias, moderna e atual, né, na verdade, utilizar a questão das geotecnologias para poder acelerar na constatação no monitoramento dos desmatamentos ilegais no nosso estado. Então, eles bolaram isso, né, junto com um grupo chamado Avina. E, na época, eram líderes da Avina, o Dr. Luciano Loubet e o Dr. Alexandre Raslan. Eles eram líderes da Avina, né? E eles conseguiram umas parcerias bem interessantes, porque a Avina incentivava o desenvolvimento, né, de vários países, né? E a Avina doou os equipamentos para o Ministério Público desenvolver esse projeto. É aí que eles fizeram toda a contratação da equipe para poder montar um laboratório que fosse monitorar o estado todo. Pensa num equipamento top. Eu acho que não tinha assim ainda, era bem fora da realidade até da gente assim poder adquirir, porque eu acho que eram peças assim, tipo, que nem tinham chego no Brasil ainda. Era uma coisa disso hoje, menina, desses equipamentos, porque eu fiquei 11 anos lá, né? Os 11 anos era o mesmo mouse que eu tinha recebido. Era o mesmo teclado, tipo assim, impressionante. Não são equipamentos assim que tem uma obsolescência programada, né? Era uma coisa parruda mesmo, né? Muito bons mesmo. Eu tava lembrando disso hoje, interessante, eu tava lembrando disso. Equipamentos muito bons. E assim, aí era uma experiência por 2 anos, a princípio, né? Mas e eu conversava bastante com os estagiários na época, né? Vamos fazer esse trabalho e vamos fazer disso uma referência, porque a gente vai ter participado de um projeto que deu certo. E isso a gente vai levar para nós, mas isso só depende da gente, né? Então foi muito legal. Então foi assim, a gente varou madrugada muitas madrugadas essa menina virava. A gente tinha vestimos a camisa mesmo, sabe, a equipe, e a gente fez acontecer de uma forma, que é o que você falou, que acabou virando uma referência.
Então, em alguns momentos que tiveram aquelas correções, sabe? Onde vem a Para quem corregedoria. Tá assistindo, gente, correições são situações, né? Que fazem de fiscalização, no caso, né? Da corregedoria. Só para dar uma explica, porque às vezes a galera que está assistindo não entende muito bem a linguagem. Exatamente, mas vinham pessoas das instituições federais, né, para poder do Ministério Público Federal, enfim, eles vinham fazer algumas avaliações do Ministério Público, né, nessas correções. Sim. E aí eles apontavam problemas a serem superados, desafios tal da instituição, e tinha uma categoria de elogios. E o nosso núcleo sempre compunha esse lugar, onde a gente era enaltecido, o setor, como uma referência tecnológica, como algo a ser seguido, mais ou menos nesse sentido. Então, aquilo dava mais gás para poder eu acho que era o Conselho dedicar. Nacional, né? Isso, Conselho Nacional do Ministério Público, que eles isso. vinham e faziam, isso aqui tem que melhorar, isso daqui tá legal, publicavam, né? Esses documentos, isso. Era liberado, né, para todo mundo. E aí até depois fazia parte também da transformação, que ia depois pro planejamento estratégico, de como melhorar. Exatamente. Né? Muito legal. E aí nessa situação toda, a gente acabou tendo uma visibilidade, né, perante o Ministério Público, o Conselho Nacional, né, dos Ministérios Públicos, onde outros ministérios públicos de outros estados queriam também implantar um sistema semelhante com as suas peculiaridades. A gente... Nossa, você foi para Galápagos, tipo, como é que foi assim, esse rolê? Você chegou lá para falar desse processo? Exatamente. Lá em Galápagos, eles queriam monitorar também algumas questões de desmatamento na ilha. Eles tinham problemas com caça de aquelas barbatanas dos tubarões. Vinha gente lá, umas embarcações do Japão, eles queriam monitorar aquilo também. Então, era um problema deles ali, sabe? Eles queriam monitorar aquilo ali. Mas a gente levava a nossa tecnologia... A expertise. Isso, para trocar uma ideia de como que a gente trabalhava, e aí para eles desenvolverem cada um na sua temática. Da exatamente. Cultura deles ali. Porque assim, eram equipamentos muito bons que a gente tinha, mas o capital humano e a vontade superava, assim, sabe? Por exemplo, os meninos que trabalhavam lá, tipo, pessoal muito dedicado. Sim. Então, na verdade, não tinha, assim, uma cereja do bolo, uma coisa muito... Era na verdade, cruzar todas as informações para poder trazer aqueles desmatamentos possivelmente ilegais, né? Então, foi muito bacana levar a instituição para esses lugares. Em Lima, a gente foi lá no Ministério Público de Lima, eles queriam replicar um laboratório semelhante ao nosso, para tratar também com os desmatamentos ilegais deles. Em Costa Rica também, lá na América Central também, fui lá fazer o mesmo trabalho. O Dr. Luciano, acho que foi para o Canadá levar também foi para o Canadá. Levar também. Então, assim, foi muito bacana a visibilidade, né, e eles estão até hoje. Eles estão até hoje, continua lá no GEL operando com várias parcerias, né, e assim, cruzando todos os dados, né, dados públicos, né, isso que é bacana. Isso que é legal, porque assim... hoje a gente vê, e o momento que a gente vive, né, é tudo tão volátil que você ter especialistas e você ter evidências que podem realmente basear essas pessoas que estão, por exemplo, no meio jurídico para poder lutar mesmo pelo nosso meio ambiente, que é um direito das futuras gerações, né? Acho que as leis ambientais, elas são as únicas que protegem quem ainda vai nascer. Né? E isso é muito legal, é verdade. Porque a gente precisa sim pensar na geração futura, é nossa responsabilidade. E assim, aí, bom, gente, você viu que sensacional? Essa mulher é toda maravilhosa, gente. Ela tem muita história para contar e muito legal. E você saiu do Ministério Público porque você acabou passando num concurso, né? Isso. Hoje você atua na Prefeitura Municipal de Campo Grande, né? Isso. Hoje eu trabalho como auditora fiscal de meio ambiente. Trabalho lá na Semadur. Que legal. Aqui na capital, né? E aí eu trabalho
numa gerência gerência de arborização, de fiscalização de arborização em áreas verdes, mas eu atuo nas unidades de conservação da capital. Ai, que legal. Nas APPs urbanas. Então, eu continuo trabalhando com as mesmas questões, então, conta pra gente, Campo Grande é bem arborizado, então, real? Thaísa, é bem arborizado e Campo Grande é uma das cidades eleitas esse ano, que faz parte daquela Three Cities of the World de 2021. Que chicle! Chicle. E nós somos consideradas uma das cidades mais arborizadas aí, do mundo. Do entendeu? mundo, cara! Então, a gente está num ranking muito bacana. Campo Grande ganhou uma visibilidade fantástica com esse evento, sabe? Infelizmente, teve a pandemia, e aí deu uma... enfim, mas ocorreu o evento. Talvez a repercussão seria maior se não fosse a pandemia, isso? Repercussão que eu digo em evento, talvez fariam eventos na cidade e tal, falando. Mas assim, mesmo assim, ocorreu o evento mês passado, a conferência foi virtual, né? Ah, legal, e teve a apresentação da nossa capital perante o mundo, que foi uma conferência mundial, mostrando essa conectividade urbana, do ecossistema. Com as árvores. Com as árvores. A gente tá entre aspas, eu ia falar mal acostumado, mas não é bem acostumado a ver as araras, nos nossos canteiros, no nosso cenário. Tem uma galera que já fica no chão, assim, não, uma arara pra gente fica é no comum, chão. né? A arara tá ali, você tá aqui, você tá passeando de bike, você tá caminhando, você tá passando de carro, olha a arara. O coati passando, a capivara passando, as plaquinhas, nossa, tem capivara na placa. Que lugar? Não tem outro lugar, né? Lembra do Quapzap? Quapzap. Para mais informações, olha aqui, a gente vai deixar aqui pra você. Eu que tava lá no telefone do Quapzap também. Sério, você? Quapzap, gente, foi um projeto da doutora Marigot. Foi. E a doutora Marigot fez justamente para as pessoas denunciarem, né? Ajudar atropelamentos. a identificar as rotas de travessia dos coatis na cidade. Para a gente poder, junto com o Detran, vários parceiros da capital, tentar minimizar o atropelamento, a segurança para a população e para os nossos animais silvestres. Então, a gente fazia esse trabalho, aí depois pedindo para colocar uma lombada eletrônica ali, porque ali passava muito. Às vezes, as capivaras atravessavam porque elas se alimentavam do outro lado. Então tinha um trabalhinho bacana envolvendo a população, mostrando, aqui a gente está encontrando. Então isso era espacializado num ambiente de sistema de informação geográfica que a gente trabalhava lá. E aí a gente começava a verificar quais eram os lugares de muita reincidência de chamamento ali da população, falando, aqui está passando animal, aqui está passando animal. Então ali era um hotspot, né, na verdade. Isso. E aí a gente conversando nas outras reuniões. Fazia campanha de conscientização. Isso, para não poder alimentar os animais, que faz mal. Todo mundo quer fazer um carinho no animalzinho, mas não pode alimentar. Não pode, gente. Não pode alimentar, porque ele precisa ter aquele instinto de caçar, de buscar o seu próprio alimento, um alimento que não seja um carboidrato, né? Simples, né? Uma bolachinha, um biscoitinho, né? Ele não tem preparo para isso, né? Cara, pra galera, pelo amor de imagina, Deus. não dá. Não dá. Então, mas assim, a nossa capital ela vem ganhando essa visibilidade. Realmente é uma cidade muito arborizada. Tem sempre para melhorar, tem um trabalho muito grande na prefeitura, né? Muito grande mesmo na questão da arborização, de substituição de espécies que já estão mais velhas, substituição das exóticas pelas nativas. Então, tem toda uma preocupação com essa fauna mesmo que habita aqui, sabe? Para tentar manter o cenário ou aumentar o cenário mais ecológico e equilibrado aqui com a gente aqui junto, entendeu? Agora que a gente já soube de todas as suas facetas ambientais, que são maravilhosas, agora a gente vai falar sobre as suas facetas esportivas. Vou pegar essa água aqui. Essa mulher é um camelo, gente. Ela toma água pra Dedéu e tá certa ela. Ela tá certa. Errada tô eu, que não tomei nada ainda. Não tá errada, não. Olha só. Gente, a Tá, ela, enfim, é um feito, na verdade. A gente fala... Porque é muito difícil, né? Assim, pra gente que não faz, atividade física, que nem eu sou uma pessoa completamente sedentária. Hoje, eu não faço nenhuma atividade física, nenhum tipo, né? Eu ainda
Digo assim, na verdade é falta de organização minha, né? Não é que não é que eu não tenho tempo, é que eu não consigo me organizar ainda pra fazer isso. Acho que porque, sei lá, né? Quando bate a água na bunda que você vai se virar pra fazer. Mas tá tudo bem, eu vou conseguir. Depois a Thaís vai me ajudar, eu acho. Vou. A gente vai conversar sobre isso depois. Olha só, gente, a Thaís, ela descobriu o ciclismo. Primeiro, como é que você começou no esporte, tá? Porque eu sei que você era uma pessoa bem sedentária, né? Você reclamava muito disso. Você, inclusive, acho que começou a fazer luta antes, né? Você fazia uma prática... Eu tive uma passagem pelo boxe. Alguma coisa assim que você começou a movimentar, mas aí a bicicleta te agarrou, né? Como é que foi? Eu tive uma passagem nesse tempo que a gente se conheceu no boxe, mas no sentido mais de fazer alguma atividade física, né? Não era no sentido de esporte, né? Que lutar mesmo, né? Que era mais assim, fitness, né? Que eu fazia, mas era só para manter alguma coisinha, mas foi muito rápido, exatamente. Tentei emplacar um crossfit, não consegui mais de 2 meses. Tentei emplacar um pilates, não consegui mais de 2 meses. E eu sempre fui. Eu sempre fui uma pessoa que nunca conseguiu fazer 1 mês de musculação. E tentei na minha vida inteira umas 5 vezes. E eu era aluna que só pagava e não ia. Tipo assim, exato. E aí, então eu não tinha assim uma fisgada. O que eu gostava de atividade física, na verdade, é tempo de escola. Eu sempre gostei de brincar de bola, mas nada muito sistemático, treinamento, nada disso, sabe? Fiz natação quando criança porque eu tinha dor na coluna. Então, assim, de fato, eu não tinha o chip esportivo. Eu acho muito interessante, muito curioso, que eu também não consigo entender o que aconteceu. Eu não sei. Eu também queria entender. Vocês vão minha medalha aqui do Ironman, mas eu tô tentando aqui, ó. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma coisa, assim, que eu dou um peso grande. Eu fiz um curso de prosperidade para mulheres, um curso online que depois eu até te passo. Olha. E nesse curso a gente brincou, tinha uma atividade de fazer um quadro de sonhos. Até então, tudo bem. Esse quadro de sonhos você cortava das revistas ou fotos ou as figurinhas de tudo que você queria na sua vida. De todos os aspectos. Para prosperidade a gente só pensa em dinheiro? Não. São todos os campos da sua vida. Sim. Né? Amoroso, familiar, grana, realização pessoal, profissional, caramba. E ali, cada um fez o seu. Como era online, cada um fez o seu cartazinho em casa e teve o grande dia que as mulheres tiraram a foto e era o dia de publicar os seus cartazes no WhatsApp, no grupinho nosso lá. E aí eu achei bem interessante, porque assim, no meu não tinha as coisas mais assim, padronizadas, assim, tipo dinheiro, tipo casal, tipo filhos, tipo casa. Tipo, não tinha nada daquilo. O que tinha no quadro de Thaís? E o meu quadro, pra minha surpresa, tinha esporte, tinha triatlo, tinha a Sister Madonna. Sister Madonna é uma triatleta, é uma irmã, uma freira. Ela é muito famosa. Ela tem 80 anos, 80 e poucos anos. Ela faz triatlo até hoje. Eu não sei, uns números assim absurdos. Ela começou a correr com quase 50 anos, uma coisa assim. Ela começou a correr. E depois ela gostou e começou a fazer triatlo. Mas depois dos 50 anos, você entendeu? Gente, ela é uma tá fofa. Vendo? Nunca é tarde, gente. Ela é uma fofa. E aí tinha a fotinha dela lá no meu quadro. Tinha a Fernanda Keller, tinha esse relógio, tinha um tênis bacana, tinha uma bicicleta, tinha... A primeira foto é uma menina segurando um koala, que eu tenho um sonho de pegar um koala ou ver um koala. Esse sonho é antigo. Tinha uma bicicleta de cicloturismo, assim, sendo fotografada numa rodovia. Que eu também tenho vontade e depois eu acabei realizando um pouco desse sonho de viajar de bicicleta. Eu vi muitas coisas no Instagram. E aí assim, tinha uma pessoa saindo do mar, tinha, sabe, tinha isso. E engraçado, porque aquilo foi muito bacana, porque eu acabei entendendo muito de mim. Fiz um exercício de autoconhecimento. Porque era uma coisa, nossa, era tão importante assim para mim que aquilo ali me atraía. Assim, mas outras coisas não, enfim. Então aquilo ali, e aí a gente tinha que colar o cartaz e ficar se conectando com aquilo ali para aquilo ali funcionar.
Mas assim, o que eu quero dizer desse exercício é que ele serviu para mim como um autoconhecimento. Eu até então, não tinha entendido que o esporte era uma coisa importante para mim. E era. E aí, eu conversando com uma amiga, eu comecei a separar numa sacola as desculpas que eu tinha para não fazer aquilo naquele momento. Isso a gente estava em 2017. Então, eu comecei a falar, não, agora eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, então quando eu me aposentar, Sister Madonna, né? Quando eu me aposentar, eu faço, porque eu vou ter tempo, eu vou ter dinheiro. Mas, na verdade, quando eu estava conversando com ela, a Ananda, não sei se você lembra da Ananda. Ananda. Lá do Nugel. E aí, quando eu estava conversando com ela, eu comecei a ver que aquilo era uma grande farsa que eu tava montando ali pra mim, sabe? Que não fazia o menor sentido aquilo pra mim. Eu ia querer enganar a Ananda, eu ia querer enganar quem? Eu tava me enganando. E aí, durante esse diálogo, eu fiquei assim, por que eu não vou começar isso agora? Por quê? Então, aquele momento virou a chave. De fato, virou a chave. Por que eu não ia começar agora? É agora que eu vou começar. Então, eu comecei a virar minha cabeça. E aí eu fui no médico, fui no ortopedista, ver meu joelho. Tipo, eu lembro desse check-up que você fez. Você fez um check-upão. Check-upão. Eu era sedentária e queria saber se eu estava apta para fazer esporte. Ele falou, minha filha, seu joelho tá perfeito, você nunca correu, não tem nada. Se você já tivesse feito, você estava lesionada ou tinha que arrumar alguma coisa. Mas eu não tinha nada. Eu estava apta para fazer tudo, entendeu? Você tava inventando desculpa. Tá. E aí foi muito legal, porque aí fiz bem bonitinho. Em janeiro, eu estava voltando de uma viagem. E aí eu estava namorando na época um ciclista, né, super querido. E assim, é muito bacana no seu sonho você ter pessoas que te incentivam. Você se cercar de pessoas que te incentivam. Se você não tiver apoio, de repente filtrar as pessoas que não vão te apoiar. Então ninguém tirou sarro de mim. Eu fui para academia em janeiro. Eu falei com uma professora, a professora Rebeca, eu falei assim, olha, eu vou começar a fazer fortalecimento, eu nunca fiz um mês de academia, porque eu quero fazer triatlo. A ela, então vamos começar o trabalho, entendeu? Então, assim, tudo que eu falei para todo mundo, as pessoas acataram aquilo como verdade. Eu nunca fui se ridicularizada, sabe? E aquilo era uma verdade pronto. Então, eu comecei a fazer em janeiro a musculação, umas 2 semanas, e em fevereiro eu comecei a nadar, pedalar e correr, e eu não fazia nenhum dos 3, mas eu sabia nadar sim, não afogava, eu tinha feito quando era criança, mas eu não, como eu te falei, não tinha uma coisa de treinamento sistemático e tal. E aí eu comecei a visitar esse universo, e paralelo a isso eu me federei, poucas pessoas sabem disso, mas eu não pedalava. Eu me federei à Federação Estadual de Ciclismo sem pedalar. E eu fui lá e me joguei. O papel tá aqui assinado, mas não pedala, mas tá assinado. Mas eu assinei, peguei uma carteirinha e fiz 10 provas, todas as provas de ciclismo do estado. Viajei, fui pra tudo que é cidade fazer prova. E vambora! Eu sou ciclista, e fui fazer as provas. Então foi muito legal, porque eu me joguei naquele universo de atletas amadores, né? Mas fui aprender tudo, assim, a respirar, a comer, a dormir, a me alimentar, porque assim, aí tudo virou em função de eu aguentar, entendeu? Eu queria aguentar, eu queria conseguir, eu queria resistir, eu queria ficar junto com as meninas, eu queria alcançar elas, eu queria ficar no pelotão delas, assim, então uma corrida de bicicleta é uma maluquice, né? Você já viu, não sei se você já viu. É a aceleração tipo do começo ao fim, entendeu? E a estratégia também é muito linda, são lindas as provas. Mas, enfim, paralelo a isso, então eu abracei 2 esportes, o ciclismo e o triatlo. Então, em março de 2017, eu já estava fazendo meu primeiro mini triatlo, que o professor estava introduzindo mesmo, né, nas pessoas que estavam iniciando. Então, em março, eu comecei a fazer um mini triatlo aqui em Campo Grande, só para ver como é que era. Foi mega difícil, porque você tem que ensinar o seu corpo a fazer esse estímulo. E você tem que gerenciar, porque você tem... O triatlo, ele não é separado, eles são os 3. Tem a largada e a chegada.
Então, assim... E nesse meio tem as modalidades que você vai trabalhar. Sim. Então, você tem que gerenciar o seu gás. Você não pode dar tudo numa... Assim, na primeira. Isso. E aí, você tem que aguentar a segunda etapa, você tem que aguentar a terceira, entendeu? Então, você tem que começar a se conhecer quanto que é o seu combustível. Bom, como é que eu tô hoje aqui, né? Quanto que eu tô preparado. Então, olha, foi assim, um mergulho em si mesmo, sabe? Em quem que é você e como que você lida com a situação também. Porque é uma situação de estresse, né, que você se submete. Então, assim, é uma oportunidade de você se conhecer, fazer o esporte é uma oportunidade de você se conhecer e de você se construir também, sabe? Como ser humano. É uma oportunidade de construção. Então, assim, nesse período, eu sempre... tive dificuldade de dosar o equilíbrio, porque eu não era atleta. Sim, você saiu eu era engenheira ambiental, eu era geógrafa. E assim, eu tava oferecendo o meu horário livre para poder treinar uma prática esportiva. E aí, depois eu queria competir. E aí, eu tinha que lidar com a frustração. Então, assim, abre uma porta, assim, que você... porque você fala, cara, não vou entrar pra perder, né? Ou então, eu já tô como me que ferrando como que você aqui. vai pensar, né? Então, assim, aí eu tive todo um trabalho de ser muito generosa comigo. De entender de onde eu vim, quem eu sou... onde que eu tô, para onde que eu vou, sabe assim? Porque eu não tinha como exigir do meu corpo, a minha mente até queria estar em outro lugar, mas eu não podia exigir do meu corpo uma memória muscular que ele não existia, que eu não criei, eu não fiz nada. Então, também é injusto eu exigir dele que ele uma me dê... performance. Que ele me dê uma... Exatamente. Então, assim, aí eu dou, assim... Eu acho que, graças a isso, eu fui tão aventureira, tão ousada e corajosa de me lançar no meio. Eu fico olhando assim, né, para trás, né, que eu falo assim, nossa, então eu encarei tudo como uma grande diversão. Você entende? A gente trabalha o dia inteiro, era o seu momento de lazer. De lazer. De lazer. Então, eu tinha que dosar isso daí. Eu tô aqui para me divertir. E aí vai. Então, assim, você dosa aquela coisa de competição com diversão. Então, graças a isso, eu me joguei. Depois disso, eu fui para o Rio Triatlon, fui fazer uma competição em Santos e fiz o meu primeiro triatlon short, que é uma distância pequena, né? Aí sim, é uma distância oficial. E aí me lancei no mar. Primeira prova no mar. Como é que foi? Porque você tá aqui em Campo Grande, você treinou o quê? Na piscina, né? A gente treina na piscina. No máximo no rio aí que você pega. A gente treina na piscina. Então a gente tem, assim, que trabalhar a parte da fobia. Outra coisa, se você fica atrás de uma linha, aí toca uma sirene, você vai pra primeira etapa afobado, super com adrenalina, sai correndo para se jogar no mar. Só que ali a sua respiração tem que estar muito bem, porque você vai precisar totalmente dela para nadar. Então você tem que ter um trabalho mental de ficar muito calmo na largada, o que é muito difícil, né? Tipo, porque só de você contar da buzina, eu já tô entendeu? Aí Imagina. abre aquela faixa e sai correndo pro mar, mas tipo assim, nem que não fosse competição você já ia ficar afobada. Como entrar dentro nessa situação no mar e ainda ficar calma, se encontrar, né, naquela dança da respiração, se encontrar nas braçadas, aí todo mundo batendo tipo peixinho, um pé batendo na sua mão e tipo todo mundo ali junto, né, e aquela água turva e você tem que enxergar a boia. Então a natação de águas abertas, ela não é com a cabeça para baixo, você tem que enxergar para onde você está indo, é um nado orientado. Então tem todo um preparo no seu pescoço para você também, nadar. Então você tem que treinar isso na piscina, né? Exatamente. Nossa. Você treina isso na piscina, porque senão você não aguenta, exatamente. Então você fica olhando. Aí você aprende a passar tipo um anti-atrito no pescoço, que senão esfola seu pescoço por causa da roupa de neoprene, que você fica o tempo inteiro assim, né? Então, aí é um universo, sabe? É muito legal. E assim, eu saí na primeira prova do mar extremamente cansada. Então, assim, normalmente as pessoas passam por isso na primeira prova, né? Que você fala, nossa, exagerei, dei tudo aqui.
afobação, fiquei em pânico, essa coisa toda, né? E aí eu nadei até pra trás, tá de costas, né? Agora que você vai. Eu dava risada, porque eu falei assim, cara, eu não tô passando mal aqui, dane-se, né? Vou nadar de costas, dar cachorrinho, nadar qualquer coisa, que eu só quero sair desse mar. Só quero sair daqui, só quero sair daqui. Aí eu falei, ai, Jesus, saí, consegui. Gente, é uma loucura, né? Mas você terminou a prova de sim. Santos? Eu terminei essa prova, aí depois fui para essa short são 750 metros nadando, depois você pedala 20 quilômetros e depois você corre 5 quilômetros. É uma prova muito rápida, muito rápida. Então, porque assim, os trechos são curtos, né? Mas a intensidade... Exato, ela é explosiva, ela é uma prova difícil porque ela é explosiva. É lógico, né, que eu não tenho esse perfil, meu perfil é mais para endurance, né, que são distâncias maiores. Tipo assim, você treina as fibras musculares do seu corpo, né? As fibras brancas são as fibras de mais explosão, são as fibras de sprint, de provas rápidas, né? Então você tem uma outra estrutura. E as fibras mais escuras, né, que a gente fala, elas já trabalham a resistência, né? Então, assim, lógico, é toda uma construção, você vai querendo muita coisa, mas, na verdade, o que mais vai definir você ficar num universo desse é a cabeça. É o quanto que você negocia com você, entendeu? Todas essas questões, entendeu? O quanto você está exigindo de você acordar e lembrar, não, eu não fazia nada, então... Eu tô em 40º, tá bom demais. Eu tô terminando a prova, eu tô aqui. Eu tenho medo do mar, eu saí do mar. Eu não caí aqui na bicicleta, não tá bom? Eu não me machuquei na corrida, terminei a prova, tá 10. E aí, sabe, tá de parabéns. Você com você, entendeu? Aí você fica faceira, volta pra casa, treina mais. E aí eu fui aumentando as distâncias, entendeu? Então foi uma escolinha. Entendi. Aí poucos meses depois, em junho, eu tava voltando pra Santos, fazendo a prova da distância olímpica, que é a mesma que teve agora nos Jogos Olímpicos. Isso. Que aí é o dobro. 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. É uma prova rápida, mas é uma prova mais difícil. Ela é difícil, sabe? É o dobro dessa que você fez primeiro, o dobro da short. Né? O dobro da short. E aí, é a mesma coisa. Já nessa prova, durante os atletas que estavam lá, eu consegui um 4º lugar lá em Santos, mas assim, na minha categoria de idade, né? Que me deixou super feliz, mas assim, não é o foco, a questão do pódio, sabe? O foco maior para mim, o meu perfil de atleta é a questão da superação, sabe? Sempre olho para trás e tento ser generosa. É tipo assim, nossa, que legal. Porque o mais difícil é você ter consistência de treinamento. Difícil pra gente, né, Thaísa, que tem uma vida que não tem nada a ver com esporte. Eu falo assim, uma vida que eu falo assim, você não tem, vai descansar o dia todo, agora eu vou fazer não sei o quê. Tipo não. Assim, e aí, assim, você também não tem vamos dizer assim... acho que não é uma questão de exemplo, mas você não tem esse hábito já, por exemplo, tipo, a sua família não tem esse hábito. Não. E aí você mesmo. olha assim, tipo, a galera fala, não preciso. Não tenho, né? não tenho. Então é um choque de realidade total, né? É tipo, hoje, por exemplo, eu acordei 5 da manhã, fui correr, fui pra prefeitura, fui pra fazenda, fiquei o dia inteiro mexendo com fazenda, depois eu fui pro escritório trabalhar, depois eu fui pra fisioterapia agora eu tô tratando uma lesão que eu adquiri na natação agora na pandemia, sabe? Quando você para de nadar. E aí eu voltei a nadar com tudo, como se não houvesse amanhã. Meu Deus, ela achou que ela tinha 18 anos. Achei que eu era o tal. Mas não. E aí eu tô fazendo fisioterapia e depois eu fui pra musculação e vim pra cá. Tipo assim, você fica encaixando o que dá, né? Na vaga do dia, Você colocou isso como prioridade pra você, né? Pra sua vida. Então, eu utilizei o esporte, na verdade eu me encontrei nessa oportunidade que é o esporte, de trabalhar outros setores da minha vida. Porque, assim, eu vejo como um tecido, assim, a vida com vários setores. Sabe aquela questão de equilibrar pratos? Sim. Você tem que fazer todo mundo estar girando para estar todo mundo equilibrado. Não dá para você ficar focado só em um e largar os outros, né? Então, são todos os setores, né? Trabalhos, relacionamentos. E aí, o esporte, ele me trouxe
muitas características que eu utilizo e transfiro para esses pratos. O esporte, ele me trouxe meta, ele me trouxe foco, ele me trouxe concentração, ele me trouxe calmaria, porque a gente tem muita energia. E quando você começa a canalizar a sua energia, você começa a otimizar nos outros setores, você começa a gerar mais energia. Quando eu faço esporte, eu tenho mais energia. E quando eu não faço, eu fico com mais sono, eu fico mais abatida, brocochô, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma usina, sabe? É como se fosse uma usina e consigo otimizar o tempo também, me motivar. Então, assim, é um potinho de tesouro também para você tirar coisas dali. Lindo, cara. Tá, deixa eu te perguntar. Essa segunda prova que você fez, que foi essa já com padrão olímpico, né? Uhum. Você conseguiu terminar já foi dentro de um ok seu? Tipo assim, não, ok, cheguei aqui, ok. Eu já fui com uma natação melhor. Assim, o jeito, né, de pensar no mar, eu já fui. Porque assim, a natação na piscina, ela é ótima. É outro rolê, né? Outro rolê, exatamente. Você tá no mar aberto, com um navio passando lá no fundo. Com a onda vindo na sua cara. Uma boia ali que você tem que enxergar onde que ela tá. Tem regra pra passar. Naquela boia com o braço esquerdo, na outra boia com o braço direito. Sério? Fica um fiscalzinho lá cuidando pra ver se você fez o negocinho certo. Então, assim, quando você tá no meio dessa prova, né? Então, gera outro tipo de tensão. Então, você já fica mais confiante um pouco, né? Tipo, não, eu já passei por ali, eu consigo fazer isso, né? Eu consigo aumentar, assim que eu pensei. Então, eu já fiquei mais motivada a continuar a escolinha para aumentar a distância, entendeu? Porque eu sempre queria ir para frente, assim, em termos de distância, para trabalhar mais essa parte de resistência. E quando é que você colocou na sua cabeça, assim, você falou assim, não, agora é hora de eu ir pro Ironman? Eu comecei a fazer triatlo pensando no Ironman. Você já começou com esse objetivo. Você já pensou, você falou, não, eu vou conseguir isso aqui. E esse Ironman que eu fiz... O que significa um Ironman pra galera que tá assistindo? Porque às vezes a galera não sabe o que isso significa dentro do esporte, do triatlo, né? Certo. É assim, o Ironman, ele foi... o nome Ironman, né, que é Homem de Ferro, isso. ele foi criado nos Estados Unidos. É uma marca, esse nome. Ficou mundialmente conhecido, mas existem outras marcas. Tem marcas Fodax Man, tem outros nomes. Tem Capixaba de Ferro, que é aqui de Minas, tem UB Brasil, que são, assim, tem várias distâncias e tem várias empresas que patrocinam isso, que fazem as provas. Mas, assim, ficou mundialmente conhecida essa marca, é a marca mais popular, é o Ironman. E ele trabalha com duas distâncias, que o 70,3 milhas, que é a soma de todas as distâncias, que é 1.900 metros nadando, 21 quilômetros, 90 quilômetros pedalando e 21 quilômetros correndo, a meia maratona. Então, tudo isso em quilômetros, agora não vou saber de cabeça, mas em milhas dá 70,3, por isso que leva esse nome. E também já foi chamado de meio Ironman, porque ele é a metade do Ironman completo, que chama full. É que ficou pejorativo falar, né, meio Ironman. Como assim meio Ironman? Não, é uma categoria de distância, na verdade não é meio, né? E aí tem o Ironman full, que é o dobro ali, 3.800 de natação, 180 pedalando e a maratona completa, de né? 42 quilômetros no final. E aí tem provas mundiais, então eles fazem circuitos mundiais. O Brasil tem... ele tem 5 locais que fazem a prova de 70,3 e um local que faz esse... full, né? O full. Então, tem vários locais no mundo que você pode escolher onde você quer fazer. Então, as provas são mundiais. Todas elas são mundiais. Quando eu fui lá para o Rio, tinha 16 países participando. Então, legal. Foi muito legal. E aí, eu estava numa temporada bem bacana e assim, focada. Cara, mas aconteceu um negócio bem legal que eu acabei de lembrar. Antes de eu fazer essa prova, eu fui fazer um teste para fazer um reconhecimento do local. Eu fui para o Rio para fazer uma prova de endurance que
chama Rio Triathlon. Eu fui lá fazer essa prova e, nossa, eu fiquei super admirada, assim, né? Que na minha categoria eu acabei ganhando em primeiro lugar. Mas eu nem contava com isso, né? Eu vou lá no Rio de Janeiro, né? Fui, ganhei! Exatamente. Eu fui lá no Rio de Janeiro, aí terminou a prova, eu fui comprar um biquíni, porque eu tava na beira do mar, falei, eu vou ficar com esse macaquinho aqui, né? Eu vou comprar um biquíni. Eu fui numa barraquinha comprar um biquíni, e aí eu fui trocar o biquíni, e eu fui no banheiro da organização do evento. E aí, enquanto eu tava na fila para trocar a roupa, escutei o cara chamando, e o primeiro lugar, Thaís Catalani! Eu olhei, sou eu! E eu fui com o biquíni na mão e fiquei pulando lá naquele palco, assim, com aquele biquíni na mão, e as meninas... Nem meu professor foi lá para tirar foto, a gente nem sabia. Então, aí a gente ficou pulando lá e foi muito inusitado, assim, sabe? Foi muito engraçado. Porque eu nem pensava, porque eu não ganho, né, Thaís? Eu não ganho. Uhum. E eu falei, nossa, como assim? Eu não ganho nada, eu ganhei. Aí eu falei, nossa, que negócio mais maluco. E aí eu cheguei dessa prova aqui em Campo Grande e fui participar de uma prova de ciclismo que teve, onde a gente tinha 3 provas, que era um campeonato escolar, jogos escolares. Uhum. Então, aí tiveram 3 provas. E a distância de uma prova para outra foi coisa de 6 dias. Então, eu baixei muito a minha imunidade. Aí, naquele final de semana, eu participei da prova, tudo bacana. Passaram 2 dias, eu peguei pneumonia. Nossa! E isso foi, assim, em junho, final de junho, e eu tinha um Ironman para fazer em setembro. E eu fui internada, eu fiquei 5 dias internada e eu não conseguia nem respirar. Eu tava cheia de pus no pulmão. Eu peguei uma priminha, eu peguei o H2N3, acho que foi. Aquela priminha da malvada, sabe? Peguei uma parente da malvada. Entendi. E aí eu fiquei bad pra caramba. Então, assim, eu emendei 2 provas, né? Uhum. E baixei e fiquei numa situação muito ruim mesmo. Então... Aí você falou, opa, Thaís, é assim, exatamente, aprendeu a lição agora, a questão querida. de dosar, né? A questão de dose mesmo, de você ser carinhoso com o seu corpo, de você entender o seu corpinho, né? O quanto que ele aguenta, né? Porque é uma máquina, mas você tem que dar tudo de bom. Que é uma menina, né, gente? Tem 22 anos essa menina. 21, né? Ainda vou fazer 22, vai fazer né? 22 agora. Aí eu fiquei numa situação bem dramática, né, Thaísa? E dramática, assim, né? Para realizar o sonho, né? Porque é saúde em primeiro lugar, óbvio, né? Então eu fiz minha recuperação, eu demorei 1 mês praticamente para voltar. E aí me sobraram ali 58 dias para poder retomar o treinamento, para poder voltar a treinar. Caraca. Então a gente fez uma estratégia, assim, o meu professor encarou isso daí e falou: "Não, vamos lá, vamos trabalhar com o que você tem". Coisa. Quando você tava lá internado, assim, você pensou, tipo assim, putz, estraguei tudo, era para eu fazer o bagulho lá. O Ironman, que era o que eu queria. O que passou na sua cabeça quando você tava lá? Eu fiquei bem chateada. Eu me cobrei, assim, nesse sentido, sim. Eu fiquei bem chateada. Eu falei, cara, você foi muito gulosa, né? Pensei, né? Você foi muito gulosa. Você não podia ter feito isso, né? Agora aguenta. Agora paga. Paga. E aí eu fico falando comigo como se fosse outra pessoa, né? Então, tipo assim, agora... É verdade isso, gente. Ela conversa com ela mesmo. Agora você vai ter que fazer um dia de cada vez e ver o que vai sobrar, entendeu? Então eu fiquei assim, né, só vendo, aí eu fazia um treino e olhava meu corpinho, aí eu fazia um treininho e olhava meu corpinho. Então o meu treino de corrida, ele foi intercalando com caminhada. Tá. Então eu comecei a treinar. Que readaptar, então, né? Exatamente. Eu até comecei porque a treinar. Como foi uma doença relacionada ao pulmão, Exato. E um atleta precisa muito da respiração, você tem que treinar isso a minha de fisioterapia era caminhar 15 metros. Nossa. Aí eu tinha que parar para respirar. Foi uma coisa estranha, assim, né? A gente fica muito debilitado, né? O pulmão é tudo, né? E aí eu comecei a ficar bem generosa nesse sentido, tipo assim, tá tudo bem, eu caminhando. Como que você vai para o Ironman caminhando? Porque você tem tempo, a prova, ela tem cortes durante a prova. Tem um vassourão que pega você. Se você não passar tal hora depois da natação, se você não passar tal hora depois da bicicleta... Ou seja, tem, tipo assim, você não pode pensar em dar uma diminuída no meio do caminho,
você tem tempos Senão o cara parciais, exatamente. Chama vassourão que ele vai te varrendo da prova. Sai da prova. Então foi uma situação, é assim, né? Sai da prova. Então assim, se você vai pra prova, você quer pelo menos concluir, né? E sempre essa é a minha meta. Eu tô falando assim porque existem outros amadores que a meta é ir pro pódio. E eles têm outro shape, outro formato, outro histórico, entendeu? E tá tudo bem. Pra todo mundo é difícil, entendeu? Pra cada um tá no seu mundinho. No seu mundinho é difícil pra caramba. E aí eu falei, então vamos assim. E foi esse tipo de treinamento e eu fui super... Depois que eu já tinha feito a cagada, né? Eu fui super generosa, super cuidadosa. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos caminhando mesmo, vamos ver o que vai dar. Tipo, mas, na verdade, era uma estratégia, né, que a gente tinha montado e eu fui pra prova. Quando a gente chegou lá na quinta-feira, foi só eu e um colega, né, da nossa assessoria, da assessoria do Rafa, do Rafael Bittencourt. Ele, nosso professor, fomos nós três para essa prova. Daqui de Campo Grande. Daqui de Campo Grande. Ele acho que é o único professor aqui de Campo Grande que treina triatlo. Ele é específico de triatlo, exatamente. E aí, nós fomos, e quando a gente chegou lá, o local de reconhecimento da prova era em Recreio dos Bandeirantes. Ele estava impróprio para banho, com a bandeirinha vermelha, porque ele estava zoado. Tipo assim... Tipo, meio nublado o tempo? Não. Ele estava com corrente, ele estava mexido, sabe? O clima totalmente alterado, porque eu tinha muito medo de sol, né? Pensa, Rio de Janeiro, né? Eu tinha muito medo de quebrar com calor. Mas eu não pensava em tempestade, assim, né? Não pensava, né? Nadar no mar com tempestade. E foi o que aconteceu. Então, na quinta-feira eu estava imprópria para banho, na sexta também. No sábado, a minha prova era no domingo. E até então, a organização não sabia se ia liberar a natação. O mar, nossa. Porque podia acontecer deles fazerem um duatlon, né? Foi no recreio. A gente ia fazer assim, de um lado a prova ali do recreio, e ali estava muito zoado, eles mudaram para outro lado de uma rocha, assim, né? Mas em recreio mesmo. E os dois estavam fechados para banho, assim, não era para tomar banho, não dava para tomar banho. Então, assim, a gente, tipo, eu dormi tendo pesadelo com a marola do mar. Eu não conseguia dormir, foi assim, super, super punk, assim, tinha muito, muito medo mesmo. E aí, quando a gente foi para a prova, e lá na largada, eles sinalizaram que eles iam liberar, ia chover, lá tinha uma subida, uma serra chamada Grota Funda, tem, né, a Grota Funda. Então, lá é uma serra. Se tivesse chovendo, escorre água nessa serra, entendeu? E aí escurece a água do mar também? Tipo, esses rolês assim? Tipo, no mar, agita pra caramba e tem corrente, né? E lá na serra, o problema é com a bicicleta. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. E sem contar aquelas lâminas de água que fica, que você não sabe o que tem embaixo da água. Se tem um buraco, o que tem. Tipo, lâmina mesmo, sabe? Então, você fica totalmente tenso. Falou tudo. Tenso, o começo ao fim da prova. E aí eu falei, caramba, né? Então foi desse jeito. Mas quando tocou a tal da sirene, e aí o professor... Tocou a sirene! E aí eu falei, cara, eu entrei. Aí eu acessei o pote da escola agrícola. Olha aí, gente. Eu fui lá na escola agrícola e lembrei do que eu era capaz. Entendeu? Quando eu vi aquele mar... Quando a gente viu que os profissionais, porque o triatlo é isso, sabe futebol? O pessoal gosta de futebol, vai lá e joga com seus ídolos. No triatlo a gente compete com os ídolos. Cara, tipo que assim, legal. É muito chique. Eles estão na categoria profissional, né? Chique, eu tava lá do meu bagulho lá que eu amo. Aí, nossa, quando a gente viu a Pamela voltando do mar, acho que com tempos muito diferenciados do que eles são acostumados a nadar, sabe? Muito diferenciados, assim, bem mais tempo eles ocuparam. Ou seja, tinha muita correnteza, tinha muita corrente. Então, assim, mas nada daquilo afetou a minha cabeça, sabe? Quando, assim, tá o caos e você fica, assim, no seu universo, assim, Mó paz. Eu falei assim, cara, eu só saio daqui... com 1 hora. Eu vou cruzar aquele pórtico dentro do meu prazo que eu preciso atravessar. Esse era meu foco. E aí comecei a nadar e assim, nem cheguei na boia principal, eu já vi muitas pessoas vomitando por causa do mar muito marolado. Nossa. E as pessoas pedindo resgate, as pessoas passando mal, porque quando a gente subia, não enxergava a boia. Quando a gente descia,
a boia estava em outro lugar. Tipo assim, você não conseguia saber onde que estava o trajeto da prova. Foi nesse naipe, sabe? Aí, tipo, eu falei, nossa, que prova que é essa? Né? Valeu! Foi uma prova Justo muito louca, sabe? Vez, foi uma né? prova maluca. Então, eu falei assim, nossa, nada daquilo importava. Importava primeiro cruzar o pórtico, entendeu? Tipo, fazer o trajeto, enxergar onde que tava a boia e fazer, enfim, e cruzar o pórtico. Então, assim, foi uma prova bem atípica, sabe? Bem atípica em questões climáticas. Mas aí eu consegui atravessar. Consegui voltar, só tava pensando nisso, né? E o professor apavorado lá, coitado, né? Sem saber se a gente tava voltando. Mas mais de 100 pessoas foram resgatadas com jet ski, com Quantas com pessoas stand-up. começaram a prova, você Então, lembra mais ou menos? tinha acho que precisa dar um número inscritos... exato, Não, assim. tinha inscritos, assim, menos de 1.400 pessoas. Mas eu fui uma das rabagésimas, né? A terminar. E eu fiquei em 825. E eu estava bem das últimas. Ou seja, alguns não largaram e outros passaram no vassourão, ficaram no vassourão. Eu fui uma das que terminei, entendeu? Entendi. Então, assim, né, pra mim... Você terminou! Eu terminei. Mas muita gente foi pra lá e não conseguiu nem subir na bicicleta. Caraca. Ou subiu na bicicleta e não conseguiu terminar. Tipo assim, muitas pessoas eu vi chateada que, poxa, a gente não conseguiu nem ir pra bicicleta. Foi cortado já. Tipo, não, você passou do tempo, sabe? Então, foi bem complicado. Aí, quando eu fui pra bicicleta, eu pensei, poxa, passou o pior, né? Passou o pior. Agora... Pra você, né? Tipo, mar. Aí eu falei, agora eu não posso cair da bicicleta. Tava chovendo, começou a chover. Começou a chover, e aquela serra começou a chover. E aí já tinha pessoa acidentada, ambulância, situação. E eu falei assim, não, tudo bem, vamos lá. E eu tenho que ficar dentro do tempo, né? Então, controlando o tempo para não ser prejudicada, né? Não ser impedida de passar para a próxima etapa. Então, foi assim, uma gerência. E tentando não cair. Então, eu concluí essa etapa e depois, quando eu fui pra corrida, menina, eu tava super relaxada, porque eu tinha passado por um terrorismo, assim, gente, psicológico. Na hora então, a corrida foi tipo a cerejinha do bolo. Assim. Nossa, eu dancei lá na transição, que eu tava indo pra corrida, agora eu só tinha que correr meia maratona, tá bom demais, só bom demais. Agora só tem que correr meia maratona, tipo tá assim. tudo bem. E aí eu fui pra essa meia maratona muito feliz. Eu tava tão feliz que toda a estratégia que a gente tinha bolado de intercalar com caminhada, eu não usei. Eu corri a prova inteira. Que legal, cara. Eu corri a prova inteira, então assim, não parei pra nada, não parei pra beber água, assim, só pegava correndo mesmo, onde eles estavam servindo, né? E, então foi assim, foi muita superação pra mim, que, tipo, tinha acabado de voltar a começar a treinar por causa da pneumonia, medo, a questão climática, né, que foi super zoada no dia. Então, assim, nossa, esse fato foi lá pro top do potinho de tesouro que eu preciso sempre acessar, né? Assim, gente, porque... E aí você terminou a prova? Na hora que você terminou a prova, assim, que você falou assim, o que passou pela sua cabeça na hora que você passou o pórtico? Porque você falou, meu objetivo é passar o pórtico. Foi muito legal. Naquela hora, assim, o que você pensou? A gente correu tudo molhado, sabe? Por causa que tava chovendo, durante a corrida tava chovendo, a gente tava tudo molhado, tipo, com frio, tava frio também, foi uma coisa louca. Mas, assim, na hora que eu cruzei, e eu tava muito cansada, assim, sabe? Então, eu tava arrastando, eu não conseguia levantar minha coluna, assim, eu não conseguia ficar reta. Eu tava assim, eu pensei assim, nossa, eu tô chegando no pórtico, vou ficar bem reta, pra ficar bonita, né? Na foto. Aí eu saí, assim, igual uma velhinha, bem idosa, assim, tipo, a coluna tava zoada, assim, sabe? Queimando. Então, assim, quando eu terminei ali, pensei, cara, a gente pode tudo. É porque tá na cabeça, você entendeu? O seu corpo pode até... Ele não dá conta, aparentemente, e tal. Mas você tem como você dar uma administrada, sabe? Dar uma amenizada. Tipo, é questão de ser generoso. Não tô falando que dá pra fazer sem treinar. Não dá. Mas dá pra você treinar e você ser generoso e você administrar a sua cabeça e fazer, você entendeu? Dá pra fazer. Então, eu fiquei com essa sensação de superação mesmo. Assim, de, nossa, o que você quiser... Você investir, você vai conseguir, sabe? Fiquei com uma sensação de empoderamento, né? É óbvio, né? De empoderamento, de controle emocional,
sabe? Cara, porque você pensa, pô, já... Hoje, falo assim, pô, você vai ter que nadar tudo aquilo no mar, o mar puxando. Cara, eu já morei em praia, tipo... mar é uma coisa que a gente, tipo, não... É fora do imaginável você pegar uma tempestade no mar. As pessoas se recolhem. Porque não se brinca com água, né? Não, foi muito louco. A Pamela, ela publicou no Insta dela, uma das melhores atletas, né? Da atualidade nossa do triatlo, muito, muito fera. Ela veio da natação. Você nadou com ela, você fez um rolê com ela. Foi fã! Eu agarrei ela lá quando eu vi, hora, tipo, cara. super legal. Ela publicou que foi a natação mais difícil que ela já fez. Caraca. Pensa, né? Foi difícil pra todo mundo, E você sabe? fez essa prova com ela, cara? Eu guardo super no meu potinho, assim, que da hora. de tesouro, de assim. tesouros De tesouro de superação. É muito bacana, assim, sabe? É muito bacana. Tipo, não é que você quer sofrer, mas você estica, né? Essa resiliência, você vê que é possível você se dedicar a uma coisa, você conseguir realizar um sonho, sabe? Assim, e claro, tem que plantar, tem um investimento. Para você escolher uma coisa, você fala não para outras coisas, né? Tem um investimento ali, tem uma organização. Então, assim, é bacana esse projeto, você construir ele, sabe? Depois você... olhar aquilo, falar... Putz. Colher, né? Tipo assim, nossa, que bacana, né? Então, é super bacana. Nossa. Essa medalha tem um lugar especial no seu coração. Com certeza, ela tem um lugar muito especial. Eu fiquei super, super feliz com esse feito, assim. Eu tô inscrita para outro, né? Mas a pandemia zoou. A gente ia fazer outro Iron em abril de 2020. Aí passou para setembro de 2020. Aí passou para abril de 2021. Aí agora, tipo, a gente remarcou para abril de 2022, né? Em Floripa, essa prova. E você tá a todo vapor treinando para ela. Na verdade, nessa pandemia, eu tô treinando para ela, mas nessa pandemia eu tinha colocado, assim, outros desafios. Na verdade, a gente acabou inventando, né? Porque não teve, a gente ficou num período meio longo, sem prova, né? Exatamente. Aí eu fui participar de um pedal beneficente no final do ano. Aí eu treinei pra caramba pra isso. Eu lembro. Você fez um ciclo, tipo, como se fosse um cicloturismo, assim, né? Você pegou a estrada mesmo. E foi beneficente, né? Conta como é que foi essa experiência. É um projeto da Rose, né? É um projeto... ela que é a mentora, né? Idealizadora do desafio da BR-101. E ela tinha me convidado, a gente se conheceu na fisioterapia, né? Ela tratando os pulsos, eu tratando o ombro. E a gente se conheceu lá. Na fisioterapia. Vamos fazer um bagulho aqui, vamos com a BR-101, vamos com ela foi desse inteirinha. jeito. Como se não tivesse ombro pra foi isso desse jeito, e perna pra isso. Exatamente, foi desse jeito que ela falou assim, vamos cruzar pensa. comigo o país na BR-101 e tal. Vocês começaram onde? Ela começou em Natal. Natal, então foi de cima? Acho que é em Touros, que começa a BR, né? Tá. E eu não tinha disponibilidade de 30 dias, né? Porque ela ia fazer esse trajeto em 30 dias, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a BR inteira. Isso. Aqui acaba lá em São José do Norte. Eu só tinha disponibilidade de 12 dias, porque questão de trabalho, né? Eu consegui 12 dias, então eu comecei em Itaipuaçu. Você encontrou com ela em... Itaipuaçu, um distrito de Maricá, no Rio de Janeiro. Tá. Antes de Niterói, pra cima de Niterói. Então eu comecei lá e fui até São José do Norte. Primeira vez que eu vi a praia na minha vida foi em Maricá. Foi. Ai, que legal. Levei um caldo, cara, que a praia lá, a onda pega de gente de jeito. Lá Não, e assim, bagulho. A gente não teve momento pra entrar na praia. Tipo assim, era um... Mas é um lugar lindo, né? Era a paisagem é linda. Um desafio mesmo, sabe? Era uma coisa que a gente tinha que cumprir naquele período ali, né?
E tinha passagem comprada de avião para poder voltar para trabalhar, entendeu? Tipo assim, tinha que cumprir tipo naquele assim, período ali. O chefe, vou chegar para trabalhar no outro dia do pedal. Tipo, tinha que terminar. Você encontrou com ela em Maricá e vocês foram sentido sul. Isso. Aí a gente pedalou 1.500, eu pedalei 1.580 quilômetros. Onde que você terminou o pedal? Em São José do Norte, no Rio Grande do Sul, no final da BR. Você foi até o final, então, com ela? Até o Rio Grande do Sul. Que legal. A gente passou o Réveillon lá, foi muito bacana. E para essa prova eu acabei treinando bastante o ciclismo, né? A 101, ela pega o litoral do Brasil ali, inteira, né? Ela vai a São Paulo, em São Paulo ela vira Regis Bittencourt. Ela margeia tudo. Não, a Regis Bittencourt é 116, né? Ela margeia toda é o litoral mesmo. Caraca, é uma legal. Rodovia perigosíssima, sabe? Muito. Perigosíssima. Escoa muito. E deixa eu te perguntar, que nem a gente falou, era beneficente, quem tava ajudando? Como é que funcionou isso? Porque eu lembro que a galera, você mandava o Pix, era Pix já, né? Já tinha a gente fez depósito. Assim, nós estávamos arrecadando recursos para ajudar 3 instituições de crianças. Isso. Que era a ACC, a escolinha de ciclismo daqui de Campo Grande, que ajuda crianças carentes aqui da cidade. Ajuda, sim. Ensina eles a pedalar, eles precisam ter as notinhas na escola em dia, aí dá lanche lá. Então, é um trabalho social bem bacana. E uma escolinha, ajudar na construção de uma escolinha lá na África. Eram esses 3 projetos. Então, esse dinheiro ia ser dividido em 3 partes. E foi o que aconteceu. Então, durante todos os preparativos e durante o pedal, a gente pedia para as pessoas comprarem os nossos quilômetros rodados. Isso. Então, teve uma campanha, a Specialized entrou patrocinando, assim, disponibilizando as bicicletas deles, né, da Rose e do Roberto, que é o marido dela. Fez todo um trabalho de divulgação também desse projeto. Foi bem divulgado, foi bem legal. E aí nós entregamos em fevereiro. Nós entregamos os cheques para as 3 instituições ali na nossa feira central. Foi feito legal. um evento, assim, dentro da pandemia, né? Do que podia fazer. Dentro das possibilidades. A gente fez a entrega dos cheques para as 3 instituições de tudo que tinha sido arrecadado até o momento. Ali. Que a galera comprou os quilômetros rodados de vocês. Foi que muito legal. Bacana. É uma maneira simbólica de ajudar, né? Vocês exatamente, produziram um conteúdo até para as pessoas que gostam, para as pessoas que não gostam, tipo, para as pessoas que acompanham, ou que estavam ali mesmo para ajudar de alguma forma, né? Foi muito legal. Eu acompanhei no Instagram mais, né? Um pouquinho. Que foi bem legal. A gente fez bastante campanha. Foi bem bonito mesmo. E, o que você leva hoje do esporte pra sua vida, assim? Porque, por tudo que você já contou pra gente, eu acho que tá muito claro que o esporte, ele transformou a sua vida. Ele já era uma prioridade pra você. Você não tinha isso de uma maneira consciente. Exato. E você trouxe isso pra sua realidade, né? Pra sua vida. E o que você leva hoje? Acho que como mensagem para as pessoas também, porque eu tô aqui já cuidando as horas, mas Sim. é porque por mim a gente ficava conversando aqui até no gramado. Né? Nós duas, né? Diga-se de passagem. E aí, o que o esporte, o que você leva, né, na sua vida disso? Porque não terminou e nem vai terminar, porque você é uma pessoa ambiciosa com as suas metas e o esporte para você claro que é um amor, né? Você tem amor por fazer Sim. isso. Fala para as pessoas, então, o que o esporte, o que você leva para sua vida, assim, dessas experiências? Então, você falou bem, assim. Sem chorar, tá? Não vou chorar. Porque senão eu choro também. Se você quiser chorar, pode chorar. O esporte, ele eu tinha uma inquietação muito grande, assim, sabe? Sei lá, não cabia muito dentro de mim, uma coisa maluca, assim, sabe? Mas eu acho que faz parte das crises existenciais, assim, aquela dor de ser humano, sabe assim? Dor do ser humano, de ser humano. Então, assim, uma inquietação, uma coisa... Então, o esporte me trouxe essa paz. É impressionante. Mas uma paz, para eu poder... É como se fosse uma terapia mesmo, sabe? Assim, de você buscar o seu centro, sabe? Assim, de você se conectar com você,
olha, o esporte, ele realmente mudou minha vida de uma forma que, para mim, o esporte é minha saúde, sabe? Ele é igual à minha saúde. Então, dosar a velocidade dele, dosar é muito importante, você entendeu? Porque assim, durante o meu processo de construção do meu ser humano, a gente tem uma velocidade e intensidade. Então, assim, uma coisa demasiada também não é bacana. Uma coisa que é pouco, que ela inexistente, também não é bacana. Então, sabe essa dose? Porque, assim, se eu fico muito gulosa, eu acabo me machucando. Entendi. Eu acabo cometendo... Eu tô falando da lesão no ombro, né? Tipo assim, aí eu volto de novo. Poxa, eu já tinha prometido pra mim que eu não ia fazer exageros. Aí eu tô de novo... Mas eu sou gulosa. Aí eu tô de novo fazendo outro exagero. Aí eu vou lá e tento. O que eu tenho que aprender com isso? Ai, vamos lá. Então, eu tenho que entender que o corpo está doendo, então eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que diminuir, porque a gente não descansa tanto, enfim, a vida é corrida. Então, assim, ele me trouxe uma oportunidade de gerenciar melhor a minha vida, de entender mais, de autoconhecimento mesmo, sabe? Assim, o esporte me trouxe uma oportunidade de me conhecer melhor. Olha que curioso isso, sabe? Porque eu fui lá e coloquei mais uma adrenalina, né? Mais um esquenta, né? Porque a vida da gente já é tão corrida, né? E aí ele vai lá e me traz um ambiente para eu me conhecer. Eu me submeto a situações difíceis. E aí eu aprendo, com ele, a gente tenta tirar o melhor daquilo, entendeu? Então, assim, quando a gente bebe disso, assim, e sai do outro lado bem, nossa, é tipo um encontro, assim, cara, que demais. Consegui. Que demais, olha, é isso aí, sabe? Te faz bem, você acaba fazendo bem pro outro, a gente acaba fazendo uma rede, assim, sabe, de ajudar. Eu tenho amigas, assim, que me conhecem de onde eu vim, né? Então, assim, o desafio delas hoje tipo, pedalar 10 quilômetros, caminhar, fazer comer melhor, sabe, assim, tipo, é mínimo de saúde, sabe? Então, assim, o esporte me trouxe saúde mental, sabe? Ele me trouxe isso. Mais do que estética, né? Sabe assim, não tem nem o que falar, né? De estar bem com o seu corpo, de estar com disposição física, sabe? Me trouxe saúde mental. Assim, e eu tive vários momentos sem o esporte que eu tive que acessar as químicas, né? Remédios, tipo assim, não é que eu tive, mas eu me encontrava nessa situação, assim, eu preciso de um sossega-leão para eu conseguir... Tipo, então tá falando de uns ansiolíticos... tipo um Rivotril, né? tipo assim, a coisinha básica, né? Exatamente, né? Exatamente. Tipo assim, eu precisava de uma ajudinha para dar uma dormida. Então, assim, era uma coisa que você começa e não tem muito prazo para você parar, porque você vai aumentando a quantidade e aquilo é pouco. Teve uma época que tava super na moda Rivotril. Eu falo que é moda, né, gente? Porque, olha, vou te falar. Né? E aí, sabe, o esporte, ele te traz paz, na boa. É fantástico, assim. E assim... todo mundo que tá ali gostaria que os outros entrassem, sabe? E aí os outros ficam vendo e falam, nossa, mas parece tão legal aí, né? Tipo, eu também queria entrar aí, né? Como é que eu faço para entrar aí nesse lugar? Então, assim, é uma coisa, assim, realmente maravilhosa e que muda a sua vida. Muda completamente, sabe? Os outros aspectos da vida, sabe? Te traz paz, assim. Para mim, me trouxe, sabe? Me trouxe... calmaria, me trouxe saúde mesmo, assim. Que legal. E você sempre foi muito preocupada com a sua saúde, né? Sim, e assim, eu gosto de coisa assim, mais natural, né? Gosto, tem uma pegada mais natureba, assim, gosto de estar bem, sobretudo de fazer bem para as pessoas, né? Tipo assim, nossa, se eu não puder falar nada
de bom, eu prefiro nem aparecer, você entendeu? Eu prefiro nem aparecer. Então, até nesse aspecto também, acaba ajudando, assim, sabe? Transfere, né? Essas qualidades do esporte, elas acabam se transferindo pro dia a dia, pra convivência com as pessoas, a questão da parceria, do saber perder, do ajudar o outro, né? Com certeza. Isso tudo é muito legal. O ambiente esportivo, ele é um elemento de construção, sabe? Ele é um elemento de construção, ele é um ambiente de construção. É assim que eu vejo de você e ela tirar mapeia tudo isso, geoprocessa o bagulho todo e vai embora pra cima das coisas pra fazer. Tá, eu queria assim, de verdade, assim, eu tô muito feliz de te receber. Eu quero agradecer demais que você veio. Eu falo assim, bom, agora bom, com a pandemia só assim pra gente acabar se vendo, né? Porque não tem mais essa coisa da gente ir sentar num barzinho. Verdade. Infelizmente, a gente espera que isso tudo passe logo, verdade. Né? Que as pessoas se vacinem, que todo mundo tenha essa oportunidade. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Mas a gente tá aqui, a gente resistiu, estamos aqui firmes, fortes, né? Por vocês que não tiveram essa oportunidade. Mas deixa então agora, assim, pra gente finalizar o nosso podcast, uma mensagem pra galera que tá pensando, assim, às vezes a pessoa não tá tão ambiciosa quanto um triatlo, sabe? Sim. Talvez ela só queira começar alguma coisa e caminhar e talvez, assim, tipo, mudar um pouquinho a qualidade de vida, sabe? Mas não sabe por onde começar, aquela coisa toda. Sabe? Só pra dar uma dica pra galera. Tipo umas pessoas por aí, né? Alguém que eu não sei. De outro planeta, né? Exato. Entendi. Olha, se tivesse essas pessoas, assim, interessadas em começar alguma coisa... Sim. Eu falaria, assim, pra não se cobrar tanto, sabe? Que a gente, às vezes, fica arquitetando uma coisa mirabolante, querendo montar um projeto, sei lá... Mas assim... Querendo ir pro Ironman na semana que vem. Tipo assim... Não, começa já. E assim, é difícil pra todo mundo acordar cedinho e já fazer... É pra todo mundo. Pra mim, não. Olha eu aí. acordo 4h40 da manhã todo dia. Então eu preciso... Não, acordar cedinho vem depois, já não fazer agora. E fazer atividade física. Não é só acordar, né? A consultoria fazer vem depois, né? Desculpa. Mas então, já coloca o tênis, já bota a sua prática para funcionar, entendeu? Tipo, por mais que não tá muito afim, então assim, e ela vai gerando força em você, essa atividade física, sabe? Tipo, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mas o começo, ele é muito difícil, mas é muito difícil para todo mundo mesmo. Se você vai tirar umas férias, se você faz um stop por qualquer motivo, quando você recomeça, você não tem que ficar só te dando prazer. Você tem que começar porque você tem que fazer. Só que depois, durante, você já começa a soltar aquelas substâncias. Endorfina, serotonina. Você já começa a soltar aquelas substâncias e começa a falar, cara, quando você termina, Aí fala... você não precisa mais do Rivotril. Esquece. Isso você pode jogar fora. Você pode joga jogar tudo fora. no lixo. Pode jogar fora. Aí você fala, cara, por que eu não faço isso todo dia? Nossa, ainda bem que eu fui fazer. Então, a sua cabeça, ela muda. Ela abre assim, muda na hora. Porque são realmente substâncias químicas que você começa a soltar no corpo e usufruir. É assim mesmo. O começo, ele é ruim. É o começo de fazer qualquer coisa. Tanto no dia, quanto no começo zerinho de fazer. Então, assim, a gente tem que perceber também a questão das desculpas, dos boicotes, né, das sabotagens. Porque, assim, se uma coisa que qualquer coisa que a gente quer mesmo fazer, a gente vai lá e faz. Qualquer coisa. Tipo assim, vou fazer um bolo de chocolate. Cara, nada vai te segurar. Você vai fazer o bolo de chocolate, né? Por exemplo. Você vai comer uma pipoca. Então, assim, tem que ter essa mesma opinião para fazer esse projeto. Projeto caminhada, projeto crossfit, projeto judô, projeto natação, sabe? Seja ele qual for, tem que ter a mesma... a mesma garra, assim, o mesmo foco. Então, assim, não ficar pensando muito nos resultados agora, tipo, eu tô desanimada do mesmo jeito, então botar aquilo... assim, a gente tem que ser generoso
mas a gente tem que ser um pouco não tão mole nessa hora, entendeu? Porque senão os projetos não vão acontecer. Então a gente tem que ser generoso no momento que cabe esse carinho, que é aquele que eu estava falando, tipo, ó, não vou me comparar com as pessoas. Isso é ser generoso. Não vou comparar com o resultado do outro. O outro começou junto comigo. Por que a fulana fez e deu certo e ela emplacou e eu tô aqui toda vez, desisto. Não rola assim. Aí você tem que ser generoso, né? Eu penso assim, a gente tem que ser assim, não, eu tenho uma história, as pessoas têm outra história. Mas na hora de executar o plano, a gente tem que botar aquela pessoa disciplinada em ação. E todos nós temos. E a disciplina, ela não tem tempo para dar uma passadinha no telefone, porque aí já vai embora só meia hora que você tinha para fazer atividade. Então, assim, a disciplina é fazer o que tem que fazer. Porque meia hora para caminhar não tem, mas meia hora no celular vai assim, né? Nossa, e aí você vai procrastinando, né? Aí, tipo, você mexe com um negócio, aí você lembra que tem uma roupa para lavar, aí você lembra que tem uma comidinha para agilizar, aí você lembra que tem um artiguinho. Quando você olha, de fato, já foram as 3 horas e realmente, se você for parar para fazer ginástica, você vai se atrapalhar, prejudicar no seu trabalho. Aí realmente não dá mais para fazer. Então, só que você criou essa... eu tô falando o ser, né? A pessoa criou... Não, mas sou eu mesmo. Não é você não. Você não. Quando a gente percebe, a gente criou uma arapuca pra gente entrar dentro. E aí fica tão gostoso falar que não deu pra fazer. Aí, tipo assim, poxa, se eu não tiver... Se eu fosse, eu ia me ferrar. Eu tenho que entregar isso aqui. E não, tem que entregar mesmo. Só que o planejamento que a gente pode fazer na noite anterior... ou na semana anterior, sabe aquele desenho de planejar? A gente pode fazer e aí quando for executar tem que ser assim, ó, vou fazer. Não ficar pensando muito, vou fazer. Essa pessoa que entra em ação é uma pessoa assim que não está pensando em mais nada. Ela não está pensando no projeto lá na frente, ela não está pensando muito no objeto, ela está pensando em executar o hoje. É simples assim. Eu vou fazer isso e depois eu vou trabalhar. E depois eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E no outro dia eu vou fazer isso e depois eu vou trabalhar. E vou fazer, e no outro dia eu vou fazer, entendeu? E aí vai virando tipo uma roldana, assim. Começa a engrenar e uma vai acionando a outra. Aí lá quando você percebe, você começa a ver os benefícios. Você fala, caraca! Aí você começa a criar uma atmosfera daquilo. Uma constância daquilo faz com que você... E na primeira viagem... nas primeiras férias, na primeira chegada de uma visita, você quebra isso. E vai começar tudo de novo, entendeu? É assim, é uma luta. Não é fácil, é uma luta. Todo mundo passa por isso, assim. Tipo, você criou uma rotina. Aí você tá vendo tão bem, você fez 10 dias... Os 10 dias você executou. Meu Deus. Aí acontece uma coisa que você quebra. Ok, essa parte entra o generoso. Tudo bem que você não fez 2, 3 dias. Agora vamos voltar. Entra o generoso para você não ficar se massacrando. E aí entra a pessoa de novo e falar, agora vamos executar. É tipo uma mãe e uma avó autoritária. A mãe e a avó. Vem aqui, pega isso aqui, meu neto. Tipo uma pessoa mais assim incisiva, né? Porque é assim mesmo, sabe? Bom, esse é o meu olhar, né? Assim, tipo, como que funciona? Não, mas se eu sou muito carinhosa, mesmo. Se eu sou muito compreensiva, eu não vou ficar correndo 2, 3 horas sentindo dor no meu pé. Sentindo dor, tentando segurar minha cabeça, que eu tava treinando para fazer uma maratona. Eu vou fazer... Assim, dizem que eu vou fazer 42 anos. Na verdade, é 22, né? Mas tudo bem. Então, dizem que eu vou fazer 42. Só para quem tá assistindo saber... Você começou essa vida aqui do triatlon com 38, né? 8. Uhum. 38, gente. 8. Tô com 41. 38, 9. Sei lá, 2018, né? Sou de humanos, cara. Corta essa parte, mãe. 18, 19, 20, 21. É isso mesmo. É 18. Eu tenho 39, né? Eu acho, né? 39, 40, 41, né? Acho que é 39 que eu tinha. Então tá. 39. A idade não importa muito. E... 2017, né? É 2018 que eu comecei. 2017 eu tava... você virou a chave. Dezembro de 2017. Então foi 2018... A conversa que eu tive com a Nanda foi dezembro de 2017, entendeu?
uma conversa, assim. Uma conversa. Que eu fui contar pra ela do meu quadro de sonho, e eu, caramba, por que eu não faço isso agora? Ela perguntou pra mim, por que você não faz isso agora? É esse momento que eu armei com um monte de desculpa, pra sendo bem generosa pra mim. Tipo, é porque agora eu não tenho tempo. Imagina, no MP virava à noite trabalhando. Trabalhar pra caramba, mas porque eu queria, né? Eu sempre fui muito dedicada, não, né? Um caos de ideia, que eu digo, né? E a gente sempre foi muito obcecada por trabalho, né, Thaís? Sim, assim, a gente até muito hoje eu sou intensa, né? Assim, não é obcecada, mas é intensa demais. Muito. Se dedica muito. Então, tirar um tempo da sua vida pra poder... Do trabalho ainda. Exatamente, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba, que a gente se identifica pra caramba. Pra você dedicar numa outra coisa, então assim, é onde entra... aí meio você acha que você tá sendo herege, né? Você fala assim, nossa... Você se sente culpado. Eu trabalhei com culpa também. Nossa, eu tô aqui fazendo isso... Tipo assim, como se não fosse útil, sabe? Assim, isso é inútil, né? Tipo, não, mas é uma loucura. Isso tudo são armadilhas da mente, sabe? O tempo inteiro um joguete ali, tentando fazer você... Pra te boicotar. É você mesmo que tá criando aquilo ali. Então, olha que mundo interessante é esse. Porque você fica se fortalecendo. Quando você fala não para essa resistência, né? Você tá falando sim para você. Você tá mostrando quem que manda. Então, assim, loucura, uma né? transformação de empoderamento. Você acessa uma parte que antes você não tinha consciência de que você poderia acessar, né? É uma coisa... Exatamente. Louco. É louco e é um ambiente também que você trabalha. Todo mundo trabalha, né, nessa oportunidade. Ai, que Minha filha, eu converso gente. até amanhã, você sabe, né? Eu sei, gente. Manda um beijo, então, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família. Pai, beijo! Eu me chama e manda um beijo pra todo mundo. Tá. Muito obrigada que você veio, que você topou vir aqui. Obrigada por contar a sua história. A nossa ideia aqui é realmente inspirar as pessoas, mostrar que todo mundo tem uma história, né? E muitas vezes o pessoal fala assim, mas porque não sei quem não é famoso. Cara, a pessoa não precisa ser famosa para ter uma história incrível. Eu sou uma pessoa que sempre te admirei muito, você sabe disso, desde quando a gente trabalhou junto, né? Obrigada. A gente pôde dividir, eu tive essa felicidade de dividir o espaço de trabalho com você. E foi muito legal conhecer a Thaís também antes da atleta, né? E depois, né? É muito gostoso a gente ver os amigos. Eu acho que o sentido da amizade, por mais que a gente não se encontre tanto, é a gente sentir felicidade de ver, por exemplo, você lá na rede social alcançando seus objetivos. Falou assim, cara, que legal. E ela falou que ia fazer e fez. Olha que massa, que guria desenrolada. E isso, pra mim, é muito bom. Como pessoa, eu te admiro muito. Como profissional, eu te admiro muito também. E agora, como atleta, mais ainda. Obrigada que você aceitou contar a sua história. E aceitou contribuir com as pessoas. Que eu acho que... Gente, isso aqui eu acho que nem uma terapia com o melhor terapeuta você vai pagar pra ter um exemplo desse de vida, que você vai assistir, vai ouvir inteirinho e vai pegar vários gatilhos aí pra você, quem sabe, transformar a sua vida, né? Obrigada. Eu que agradeço. De verdade. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, que adorei ficar aqui com vocês. Ai, gente, e todo mundo aqui com certeza amou ouvir sua história, porque tá todo mundo assim, ó, olhando pra um dos podcasts que eu quase não falei também, porque é uma maravilhosa, a gente só tem que ouvir e agradecer por essa troca, né, de informação. Obrigado, Thaís Gisele Torres Catalani, que escutou o nome dela lá e saiu correndo com o biquíni na mão pra pegar o troféu. Gente, que gostoso saber desses detalhes. Isso é a vida, né? A vida das pessoas que a gente quer mostrar aqui mesmo. Muito obrigada você que ficou comigo até agora e ficou com a gente até agora. A gente tá aqui, eu quero lembrar pra você que a gente tá aqui no Park Office. Se você quiser ter um escritório bacanésimo pra sua vida, pode vir pra cá pro Park Office, porque, aqui você vai ter o escritório dos seus sonhos, localização privilegiada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é patrocinadora desse projeto lindo. E também quero agradecer demais a Mais Code, né? Hoje representando aqui nosso querido Marcos, sócio proprietário, junto com o meu amigo Pietro também. Bruno Navarro também,
um apoiador maravilhoso desse podcast. Muito obrigado para todos vocês. Quer uma solução de tecnologia para sua empresa? A Mais Code pode fazer isso para você, seja com sistema, aplicativo, site. Os caras são bravos. Thaís, quem quiser te seguir nas redes sociais, quiser saber das suas redes sociais, eu sei que você, né? Você pode falar assim, não, Thaís, eu não sou blogueira e tal, mas quem quiser conhecer mais sobre você, pode te encontrar onde? Meu Insta é @taz, com THAZ.Z. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês. Que lindo, que lindo, que lindo. Gente, muito obrigada, tá? Mais uma vez, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Quiser indicar também os outros colegas seus para vir aqui para contar história. A gente tá querendo história desse podcast, pode tá? deixar. Obrigada mesmo, de verdade. E para você que tá aí, seja feliz. Não aceite menos que isso, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem sei pra onde que olho. Pra qualquer uma.